tinha lá 5, 6 pessoas, companheiros que moram na rua, né? Eles foram lá na instituição tomar um banho, tomar um café, e eu tirei uma foto, depois eu posso até te passar, uma foto deles orando, né? Na hora da oração. E assim, o que plasmava deles, assim, uma luz intensa, porque eles estavam orando ali com muita fé, com muito carinho, com muita boa vontade. Muitas vezes, maior do que a minha, que estou lá na instituição, correndo para lá, correndo para cá, e eles naquele grupo ali estavam orando com muito mais intensidade. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente, restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Por onde a gente pode começar aí a compreensão, né? Então, essa passagem do Evangelho, Jesus está especificando claramente aí a mediunidade, né? O trabalho da mediunidade que ele orientou aos apóstolos, que a mediunidade é um dom de Deus, ela é concedida a todos nós, alguns com potencial maior, outros com potencial menor. Então, com a fé e a mediunidade é possível, né? Às vezes através do passe, aliviar um enfermo, levar a esperança. E como a mediunidade é um dom de Deus, não é nosso, né? É um dom de Deus que a misericórdia divina na reencarnação nos possibilita que venhamos com esse dom de Deus, não nos pertence, nós não podemos cobrar por ele, né? Nos dá de graça e compromisso nosso no desenvolvimento da mediunidade é fazer esse trabalho gratuitamente. Não podemos cobrar, porque não nos pertence. Seria uma apropriação indébita, né? Indevida, cobrar daquilo que nos pertence. Deus nos deu a mediunidade. Médium normalmente nós somos missionários, são poucos, como Divaldo Pereira Franco, como Chico Xavier, né? Nós somos médiums comprometidos com o passado, né? Nos equivocamos muito e Deus, na misericórdia, nos possibilita vir com o dom da mediunidade. Para quê? Para que possamos servir, né? Para que possamos socorrer os doentes, encarnados e desencarnados, para que possamos nos colocar à disposição do trabalho de levar o benefício para aqueles que sofrem, para que possamos levar uma palavra do Evangelho de consolo e jamais cobrar, né? Dentro da doutrina espírita, cada trabalhador consciente, nós temos o nosso ganha-pão, né? Que Deus nos possibilita que possamos ganhar o nosso sustento através do nosso trabalho. E esse dom de cura, a pessoa já vem com esse dom ou é possível desenvolver? Normalmente ela já vem, né? Ela vai aprimorando, né? Ela já vem, na reencarnação, ela já vem com esse dom de curar, né? E à medida que ela vai se aprimorando como, né? Ser médium significa abrir mão de uma série de coisas, né? Nós temos que fazer esforços nas nossas vidas pessoais, na nossa vida familiar, de mudanças, né? Ninguém vai ser anjo de um dia para outro, né? Mas a espiritualidade que nos acompanha, que nos observa os nossos esforços para ser melhor, né? E à medida que nós somos melhores, que nós vamos melhorando o nosso comportamento, que nós vamos nos conectando com a espiritualidade, que nós vamos servindo mais, que nós vamos nos esforçando para ser uma pessoa melhor, esse dom da cura ele vai se aprimorando ainda mais e nós podemos servir ainda mais. Divaldo está trabalhando mais de 60 anos, né? Mais de 60 anos que ele serve no dom da mediunidade, né? Chico Xavier a vida inteira, né? Então, quanto mais a gente trabalha, mais esse dom se aprimora. E você estava comentando, né? Não sei se eu estou antecipando a ordem aí, mas que você teve lá na Mansão do Caminho, né? Como que foi essa experiência, né? Foi recentemente que você teve lá? Recente, faz um mês
que nós tivemos lá. Foi eu e minha esposa, era um sonho meu, né? Eu tive em várias palestras do Divaldo aqui em São Paulo, em Ilhéus, em outros estados, eu também tive, mas eu nunca havia conversado com ele pessoalmente. Era um sonho, nós fomos lá, passamos o dia na Mansão do Caminho. Foi uma experiência muito gratificante, porque a Mansão do Caminho, muita gente não sabe disso, né? Ela fica dentro da favela mais violenta de Salvador, que é a favela lá do Pau da Lima, né? É uma favela com 120 mil pessoas, né? Um bairro extremamente pobre, violento, e a Mansão do Caminho, que é um oásis de luz, um oásis de esperança, um oásis de amor, lá no meio daquela favela, né? E conversando lá com os trabalhadores da favela, lá da mansão, é muito fácil você fazer um trabalho, desenvolver um trabalho, não que ele seja inválido, né? Dentro da cidade, né? Então lá o trabalho, por orientação da espiritualidade, foi desenvolvido dentro de um bairro extremamente violento. Então foi uma experiência extremamente gratificante, né? E a gente vê que há assim praticamente uma milicidade lá, né? São mais de 300 funcionários, mais de 300 voluntários, 5 mil atendimentos diários dentro das escolas, dentro das unidades de saúde, né? Então foi uma experiência assim de que dar de graça o que de graça receber, né? O Divaldo, toda a sua vida voltada para aquele trabalho, muita gente boa lá servindo, né? Servindo, compreendendo essa mensagem do Evangelho, do dar de graça, né? Então lá não se cobra nada, que nem a nossa casa também não cobra nada, porque a gente recebe, a gente vive das doações, vive da solidariedade, então a gente repassa aquilo que a gente ganha. O que pode acontecer com aquele médium que começa ali com o apoio, o amparo da espiritualidade e trabalhando, né, no bem, de forma gratuita, mas durante o caminho aí começa a cobrar por esse dom de cura? Qual a consequência? A consequência é gravíssima, né? Nós vimos uma experiência há pouco tempo aí daquele companheiro senhor chamado João de Deus, eu não o conhecia, fui ver durante o escândalo que se formou em torno disso, né? Mediunidade em desvio, né? Mediunidade precisa ser trabalhado com muita seriedade, com muita integridade e jamais receber nenhum benefício. Nenhum benefício. A gente vê aqui um trabalho que você faz, trabalho de levar informação, é um trabalho que está conectado ao momento que a gente está vivendo, né? Depois da pandemia, se expandiu o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, e é um trabalho gratuito que você faz de boa vontade. Eu faço parte de uma instituição também, e eu me lembro, né? Estou nessa instituição desde criança, tenho 67 anos, estou lá desde 7 anos de idade, né? E me lembro que os fundadores, eles tinham um cuidado muito grande com isso, né? Eles tinham uma mediunidade comprometida de servir, né? A dona Palmira tinha vidência, tinha audiência, tinha psicografia, a dona Luzia também faziam parte lá dos fundadores, e eles tinham um cuidado muito grande com isso. Não se aceitava lá um presentinho, né? Muitas vezes acontece isso. E não é por mal que muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Ela está com muita dificuldade, com muitos problemas, começa a frequentar uma casa de Jesus, uma casa espírita, recebe lá um conforto espiritual através da mediunidade, e depois que ela se vê aliviada dos seus problemas, ela quer ajudar, né? E quer dar um presentinho. Não podemos aceitar. Médium sério não cobra nada, instituição séria não cobra nada, não pode cobrar, porque não nos pertence. Ah, mas eu fui agraciado e eu gostaria de ajudar. Nós temos diversos trabalhos sociais na instituição ou nas instituições de uma forma geral, que você pode colaborar com a instituição, com o trabalho social, né? Não pagando, não remunerando o médium
não remunerando a instituição pela graça recebida, como diz o Evangelho. Não podemos fazer isso, né? É apropriação indébita. A mediunidade é um dom de Deus, é um dom de Jesus nos concedido, que deve ser de graça oferecido para as pessoas que precisam. Uma situação similar, né, que a gente vê, o próprio Chico Xavier, né, quando começou a atrair uma multidão lá, o pai dele falou, vamos construir do lado aqui um galinheiro, se cada um desses que vem aí querendo o auxílio trouxer uma galinha, olha quantas coisas eles estão trazendo, né? E o Chico dá a resposta, não posso, não podemos, né? Ele sempre afirmava, né, corretamente, que não pode, né? Ele viveu para divulgar o bem, para divulgar a doutrina espírita, e as instituições que estão a serviço de Jesus seguem esse raciocínio do Chico Xavier, segue esse exemplo de Divaldo Pereira Franco de servir sempre, trabalhar sempre em benefício do bem e muitas vezes usando da mediunidade para que a gente possa aliviar as dores de um doente no hospital, né? De alguém que você sabe que está acamado, que você pode ir lá fazer uma oração, aplicar um passe, mas jamais cobrar. Não podemos cobrar porque não nos pertence, não é nosso. Vivenciei há poucos dias desde que você me falou, claro, a gente vem lendo o tema, preparando o tema para a gente conversar. E há uns dias atrás, dentro do tema, dar de graça o que de graça receber, as orações, nós temos uma parte lá dos escribas, das orações que eram pagas, né? E eu me recordei das indulgências, né? As pessoas que tinham poder aquisitivo, que estava vinculado às igrejas, eles compravam as suas indulgências, né? E há uns dias atrás eu participei de um trabalho mediúnico e eu ouvi lá um espírito que já estava desencarnado há muito tempo. E ele não se lembrava dessa desencarnação, é evidente, ele ainda não estava consciente. E ele foi trazido para o socorro espiritual, né? Foi trazido para o socorro espiritual. E na sua comunicação pela psicofonia, ele cobrava que ele tinha comprado as indulgências, né? Ele tinha pago pelas indulgências. E ele tinha sido um escravocrata. Então ele era muito perseguido, né, por aqueles irmãos nossos que eram escravos dele na época e que não o havia perdoado. Isso acontece muito, né? Ainda tinha muito ódio porque ele havia judiado muito daqueles... Mas ele alegava que ele tinha comprado e as indulgências eu comprei, né? A indulgência era o quê? Ele tinha comprado um lugar no céu. Um lugar no céu. Assim. Ele achava que ele tinha comprado um lugar que ele não passaria pelo sofrimento, né? E quando ele descobriu que ele ainda estava vivo enquanto espírito, e ele já tinha comprado, por que eu não estou no céu tranquilo se eu comprei, se eu paguei, né? Então, assim, e aí ele foi orientado que isso não... O que compra, entre aspas, o que nós levamos na desencarnação são as coisas boas que nós fazemos, né? Aquilo que nós melhoramos enquanto espírito encarnados, aquilo que nós fizemos de bem, as almas que nós consolamos, aquelas almas que choraram e nós amparamos, aqueles que estavam sentindo fome ou frio e nós auxiliamos. É essa gratidão, dessa vinculação com Deus, com Jesus, que o Evangelho ensina, que nós vamos levar. Carro, casa, propriedades, recursos financeiros, isso não vai conosco, isso não vai ficar aqui, né? Então ele cobrava. Então essa é uma experiência que... E ele foi auxiliado, olha que interessante também. E ele foi auxiliado pela equipe espiritual porque uma senhora... de cor, né, negra da época, que ele havia dado um cantinho para ela dormir nas estrebarias, viu ele no sofrimento e orou por ele. Viu ele naquela dor, naquele sofrimento e orou por ele. Enquanto vários o perseguiam com ódio, com raiva, com rancor, com sentimento de vingança, aquela senhora orou por ele e permitiu naquela oração que ele fosse socorrido. Então, é uma experiência assim de que a oração é um dom de Deus, né? E
dá de graça o que de graça recebemos. E ficou bem claro aí para mim, esse final dessa moça que orou por ele, aquela frase do Emmanuel, né? O bem que fazemos hoje é o nosso advogado amanhã, né? Exatamente. Funcionou bem para ele, né? E funcionou muito bem, porque... E é isso aí, né? Fica registrado, né? Fica registrado no plano espiritual as coisas boas, as pessoas que nós socorremos. Eu vou contar uma experiência que eu tive lá na nossa casa, e por isso que eu afirmo que essa é a primeira experiência encarnado da minha aproximação com o Evangelho de Jesus. Eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, eu tenho paralisia infantil de nascença, né? Então, eu não andava no início. Deus me deu uma mãe muito devotada, já desencarnada, minha mãezinha, né? Me deu uma mãe muito devotada, meu pai desencarnou cedo, ela ficou sozinha, viúva com os 4 filhos, e eu, filho caçula, com deficiência física, minha mãe se voltou aos cuidados comigo, né? Minha mãe era muito devotada. Então ela persistiu buscando socorro, e eu fui fazendo cirurgia, fui melhorando tal, e comecei, a partir dos 8, 9 anos, eu comecei a andar de aparelho já, né? Era um sonho da minha mãezinha, me ver andar, né? Ela queria me ver andar. Antes ela falava, antes de morrer, que ela gostaria de me ver andar. E eu estava já com os 9, 10 anos, já frequentava o Centro Espírita Paulo Estevam, junto com a minha mãe. E uma noite de segunda-feira, nós chegamos para as palestras e passes, né? Nós morávamos na Vila Margarida, o centro é lá no centro de São Vicente. Nós chegamos para as palestras, faltavam umas 15 para as 8. E quando eu passei, minha mãe foi na frente para colocar os nomes, com a garrafinha d'água, etc. Quando eu passei, a dona Palmira, que é a fundadora da casa, estava sentada num sofazinho que ela sempre ficava. Ela sempre ficava lá. E quando eu passei, ela me chamou: meu filho, vem aqui. Vem aqui. Aí ela me falou assim: meu filho, essa imagem ficou para sempre na minha vida, né? Ela falou assim: você não reclama da sua deficiência. Você não reclama. Na sua trajetória reencarnatória, não era para você andar. Você estava planejado a vir num leito, sem poder andar, dependendo de terceiros. Mas, lá, com todas as coisas erradas que você se equivocou, que você fez, você distribuiu lá uns pãezinhos, ela falou assim, você distribuiu lá uns pãezinhos. E a misericórdia divina levou isso em conta e te deu essa bênção de você poder caminhar, de você poder se locomover com limitação, mas poder se locomover e poder cuidar da sua vida profissional, da sua família. Então você não reclama, não reclame. Agradeça sempre a Deus. Então a dona Palmira já se foi há muitos anos, a mãezona que a gente teve lá na casa, claro, né? E eu nunca esqueci dessas palavras dela, né? E sempre me recordo, agradeço a Deus, a bênção de poder levantar todo dia, poder trabalhar, poder me locomover, independentemente, né? Vou para um lado, vou para o outro, dirijo e posso trabalhar na nossa casa, posso cuidar dos meus filhos, da minha família. Eu agradeço a Deus e agradeço a dona Palmira, que me deu esse alerta aí, eu tinha uns 9 anos de idade. Dentro dessa questão da prece paga, hoje o que a gente vê muito é a pessoa falar assim, ora por mim. E aqui, quando fala da prece paga, fala assim, além de a gente não poder se colocar recebendo como intermediário, aquele que pagou pela prece já acha que ele não tem que fazer mais nenhum esforço, né? Quer dizer, eu paguei para você fazer esse esforço por mim. E ele também não faz, né? Quando alguém fala assim, ora por mim, a gente estuda, e até tem estudos científicos que comprovam o poder da prece, né? De aqueles que estão no hospital, que tem alguém intercedendo em oração, eles têm alta mais rápido, né? Tem estudos assim. Mas também não pode acontecer daquele que fala assim, Geraldo, você tá sempre lá no centro, ora por mim.
também não pode ocorrer daquele que pede a oração achar que porque pediu, você já vai fazer a tarefa que poderia ser dele? Meu amigo, isso é muito comum. Olha, nós temos lá na nossa instituição, nós temos um grupo de oração que se reúne todas as noites às 22 horas, à distância de casa. Cada dia é um companheiro que coordena os trabalhos, né? E isso acontece mais, né? As pessoas, quem tem acesso lá no colocar os nomes são alguns administradores, eu sou um deles. A pessoa, Geraldo, coloca meu nome lá, tal, pede tal. Aí eu falo assim para ela, eu vou te colocar também no grupo de oração e você participa, né? E você participa lá na hora, leva o teu pensamento a Deus, ora pela pessoa que está doente, que você está solicitando por ela. E normalmente eu coloco alguma mensagem, mesmo que não seja meu dia, mas tem alguém lá orando, eu sempre coloco alguma mensagem. Então eu sei quem está participando das orações às 22 horas. E 80% aquele que pediu não está, né? Ele pede oração e ele que seria a pessoa-chave na hora da oração às 22 horas, ele não participa. Ele não participa. Ele pede para colocar o nome dele, ele quer a bênção para ele, mas ele não quer fazer um mínimo. Eu coloco, claro, faz parte do nosso trabalho, eu coloco o nome, nós pedimos nas orações, elenca lá uma série de pessoas que estão doentes, que estão aflitas, que estão desoladas, mas é claro que se o enfermo ou o familiar do enfermo que está pedindo oração participar, é muito melhor. É muito melhor. Há uma conexão entre o grupo espiritual desencarnados e os encarnados que estão ali participando, né? Não estou dizendo que eles não serão assistidos, serão, né? Acho que eles estão mais receptivos, né? E ficariam mais receptivos se estivessem participando. Então isso, reza por mim lá, tal. E eu já presenciei muito disso, né? Pessoas amigas, até amigos mesmo, né? E que eu acho que não entende assim, a importância da oração e a importância de participar naquele momento, a importância de desenvolver o hábito de orar em casa. A oração, ela tem quem faz evangelho no lar, quem ora em casa, né? É Jesus em casa. Você acha que pode passar pela cabeça também da pessoa assim, eu sei o quanto eu sou pecador, eu sei o quanto eu estou afastado do bem, de uma igreja, de um templo. Então, a oração dele, ele está mais perto de Deus do que eu. Você acha que pode passar isso também? Pode passar. Ele acha que o fato de você... Como se Deus fizesse distinção de mérito, né? Fizesse distinção de mérito. Mas não tem distinção de mérito. Às vezes uma pessoa... eu já vi assim, pessoas que têm muita fé. Segunda-feira, tinha lá 5, 6 pessoas, companheiros que moram na rua, né? Eles foram lá na instituição tomar um banho, tomar um café, e eu tirei uma foto, depois eu posso até te passar, uma foto deles orando, né? Na hora da oração. E, assim, o que plasmava deles, assim, uma luz intensa, porque eles estavam orando ali com muita fé, com muito carinho, com muita boa vontade. Muitas vezes, maior do que a minha, que estou lá na instituição, né? Correndo para lá, correndo para cá, e eles naquele grupo ali estavam orando com muito mais intensidade. Então, a oração, ela abre caminhos, ela nos protege, ela traz paz para dentro de casa, ela traz paz para os relacionamentos, ela traz paz para os trabalhos que nós temos onde a gente estiver. Outro tópico desse capítulo, né, dai de graça o que de graça recebeste, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre Jesus ali expulsando os vendilhões do templo, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa passagem, essa conexão do comércio dentro dos templos, né? Ele nos chama atenção também para esse cuidado que nós devemos ter dentro das instituições, né? É claro que as instituições de todas as religiões, a gente tem dificuldades, né, de manutenção, porque aqui tem água, tem luz, tem todos os recursos que precisam, né, para poder funcionar.
Então, nossos bazares, que a gente vive dos bazares, a nossa instituição não tem nenhum vínculo com prefeitura, nem com o Estado, nem federal. Temos, né? Nossa instituição que eu frequento lá em São Vicente. Então ela se mantém com recursos próprios ali, né? Recursos próprios, né? Dos bazares, né? Então, nós temos lá temos curso de elétrica, né? Manutenção de equipamentos eletrônicos. Então, a gente recebe alguns equipamentos de doação que não estão funcionando. Os nossos colaboradores arrumam lá uma TV, arrumam lá um ar-condicionado, arrumam lá um fogão, e nós vendemos nos nossos bazares. É por ali que nós nos mantemos. Então, quem compra, quem doa para a instituição um equipamento, ou compra, está auxiliando, né? Lá atrás, há 40 anos, esse bazar era dentro do centro nosso, né? Hoje não, graças a Deus não funciona mais dentro do centro. Funciona afastado, em outro local, tem uma loja própria. Porque não fica bem, né? Eu sei que instituições que ainda precisam fazer isso, né? Mas, assim, à medida que a gente vai avançando, não é bom, porque dá essa aparência que você está comercializando dentro da instituição. Comercializando, né? O evangelho, né? O evangelho, dá essa aparência, e muitas pessoas até pensam assim, não, eu vou comprar porque fui beneficiado e tal. Então, nós avançamos nesse sentido. Nós temos fora, não fazemos rifas, nós não fazemos rifa de jeito nenhum. A instituição não faz rifa, né? Faz eventos, nós temos um salão que fazemos eventos, né? Dentro desse evento é proibido vender bebida alcoólica, não pode, né? De jeito nenhum pode vender bebida alcoólica dentro da instituição, né? Então, nesse sentido que Jesus chamou a atenção ali, dos vendilhões do templo, né? Que estavam negociando a fé, né? Estavam negociando o benefício, estavam negociando o amparo que estava dando para as pessoas que estavam procurando. Perfeito. E até mesmo nesse sentido até no evangelho aqui, nesse capítulo, fala sobre o charlatão, que aquele que vive sem querer nenhum benefício próprio, seja um benefício moral ou um benefício material, ele já não é um charlatão, né? Então, quer dizer, a gente vê o Chico Xavier, você vê que até mesmo aqueles que não acreditam, aqueles que não compreendem, ainda o admiram porque não conseguem acusá-lo. Porque fala assim, embora eu não acredite, ele era um bom homem. Por quê? Porque ele não ficou com nada para ele. Não quis autopromoção, não ficou com um real dos livros, né? Se ele tivesse lá, em vez de doado um livro ali de sucesso, doado os direitos, tivesse pego para ele, ele tinha ficado rico, né? Então, acho que essa é uma característica também, né? Para se reconhecer ali, né? Um charlatão, seja até mesmo de forma institucional ou até um indivíduo, né? No campo da mediunidade, que foi você abriu dentro desse tema da mediunidade, né? Você lembrou bem né? Chico Xavier faz mais de 20 anos que desencarnou e não consegue achar nada que macule a sua imagem de homem de bem, de representante de Jesus na Terra, fiel, né? Até os últimos instantes ele serviu a Jesus, ele serviu no amor, ele serviu na caridade. Ô Geraldo, tem algum livro que você gostaria de indicar? Que livro que você indicaria para quem está acompanhando, para quem está começando no Espiritismo? Para quem está começando, sem dúvida nenhuma, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso livro de cabeceira, né? Esse é o livro de cabeceira, né? Tanto é que você ajuda a divulgar o Evangelho através do livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, para o iniciante, para aquele que está com muitas dificuldades, para aquele que está iniciando. De manhã cedo, abre uma mensagem por acaso, lê um trechinho, não precisa ler tudo, não. Um trecho que você lê, eu ouvi de Emmanuel também essa mensagem, dizendo que é como se tomasse um ansiolítico, um antipsicótico. Você lê um trecho pequeno e medita sobre ele. Reflete sobre ele. Não é para ler assim de qualquer jeito. Você lê um trecho pequeno, que nem você leu aqui na abertura, e a gente faz uma reflexão em cima desse texto. Aquilo funciona como se fosse um ansiolítico, como se fosse um remédio que você está tomando. Claro, depois do Evangelho, você frequentou um grupo de estudo, o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita que nós seguimos, né? O Livro dos Espíritos.
E para aqueles que já estão mais avançados, que já conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, que já conhecem o Livro dos Espíritos, eu sou fã do livro Paulo e Estevão, que é os mentores espirituais da nossa instituição, né? Eu procuro ler ele uma vez por ano, sempre repito. Agora, em setembro, tem o aniversário da nossa casa, a gente faz a exposição do livro lá no centro, faz a exposição do livro no núcleo, e eu costumo ler ele para o meu bem, para o meio da saúde espiritual. Eu costumo ler esse livro uma vez por ano. E cada vez que eu leio, tem novidades, tem informações, tem reflexões que tinham passado desapercebido. Muito interessante, né? E o próprio Paulo, né? Ele também é um exemplo daquele que não viveu da palavra do evangelho, né? Porque descreve muito bem ali que toda cidade, todo lugar que ele ia, ele não abandonou a profissão de tecelão, né? Tecelão, isso aí. Então isso ele aí. não recebeu, ele fazia questão de não receber nada, né? Assim, para divulgar o ensino do Cristo, né? É um grande exemplo para nós também, né? Grande exemplo mesmo. Tem como a gente modificar as nossas provas? É possível alterar, mudar nossas provas? Se chega um momento de prova, de dificuldades, e aí a espiritualidade te encontra trabalhando no bem, a providência divina diz que se adie por tempo indeterminado, né? Então, às vezes tem provas assim que a gente veio comprometido com ela. Mas a tua devoção ao trabalho do próximo, ao trabalho do bem, ao trabalho com seu semelhante, muitas vezes a gente não é que vai passar desapercebido. É como diz a mensagem divina, né? Isso não é só eu que diz, eu acho que é o Emmanuel que fala isso, o André Luiz, né? Que se te encontra trabalhando, que se te encontra servindo, se te encontra a serviço do próximo, diz a providência divina que adie por tempo indeterminado, então não sabe quando. Né? Então, o melhor antídoto para a gente enfrentar as adversidades, né, é nos apegar ao Evangelho de Jesus e trabalhar. E trabalhar. E trabalhar. Eu ouvi, até comentei com você, Maísa Braga, que é uma médium que tem um trabalho muito grande nas redes e lá no Centro Espírita em Brasília. Ela disse que a família dela toda é espírita, que ela está no movimento do trabalho espiritual, que ela começou com a mediunidade de ver os espíritos, conversar com os espíritos desde os 13 anos. E ela diz o seguinte, que ela nunca ouviu dos espíritos, assim, que está com problema, que está com dificuldade. Um conselho? Um conselho, assim, de dar um tempo, descanse um pouco. Pelo contrário, trabalha. Está em situação difícil? Serve. Trabalha. Trabalha, trabalha. Essa é a recomendação dos espíritos que estão a serviço de Jesus na Terra.